Hoje a gente vai falar sobre o futuro da nossa comida. E olha, é um futuro que parece saído de filme de ficção científica, com carne que nunca veio de um animal de verdade e comida que, pasme, sai de uma impressora 3D. Parece loucura, mas já está virando realidade no nosso prato. Vamos entender como é que isso está acontecendo. E para começar, a pergunta de US$ 1 milhão. A questão que move toda essa indústria é essa aqui. E aí, tem coragem? Alguém comeria um hambúrguer que foi, literalmente, cultivado dentro de um laboratório? É uma pergunta que mexe com tudo que a gente pensa sobre o que é comida, o que é natural e até sobre o que é necessário. Mas antes de sair respondendo sim ou não, a gente precisa dar um passo para trás e entender por que essa pergunta sequer existe. O que está acontecendo no mundo que nos leva a buscar umas alternativas, digamos, tão radicais para o nosso almoço? A resposta, curiosamente, começa com um número bem grande. Este número aqui, 9 bilhões. Essa é a estimativa de quantas pessoas vão estar vivendo no nosso planeta até 2050. É 9 bilhões de bocas para a gente alimentar. E é aí que o problema começa a ficar sério. Pensa comigo, para alimentar toda essa gente, principalmente com o nosso consumo de hoje em dia, a gente ia precisar dos recursos de vários planetas Terra. A conta simplesmente não fecha. Então, inovar na comida deixa de ser só uma oportunidade de negócio e vira uma necessidade, né? E é exatamente nesse cenário que entram as famosas food techs, as tecnologias de comida. Vamos entender as duas principais alternativas que estão na boca do povo quando o assunto é achar um substituto para a carne que a gente conhece. Bom, aqui a gente precisa prestar atenção para não confundir as coisas. De um lado, tem a comida à base de planta, que usa vegetais para imitar a carne. Do outro, a carne cultivada, que, biologicamente falando, é carne de verdade, só que ela nunca fez parte de um bicho vivo que respira. A nossa análise de hoje vai focar nessa segunda tecnologia, que é a mais disruptiva. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É basicamente um processo de 3 etapas. Primeiro, uma biópsia, tipo um exame de rotina mesmo. Tira umas poucas células de um animal, sem machucar. Depois, essas células recebem um verdadeiro banquete de nutrientes num lugar chamado bioreator. E aí começam a se multiplicar. Muito. Por fim, os cientistas dão um empurrãozinho para elas virarem as fibras de músculo e gordura que a gente reconhece como um bife, por exemplo. E olha, isso aqui não é mais coisa de filme, não. Essa imagem mostra o resultado final. Pode parecer um pouco estranho, claro, essa carne numa placa de laboratório, mas é um pedaço real de carne criado sem precisar de nenhum matadouro. Ok, com um processo desses tão complexo, a promessa por trás tem que ser muito boa. E, de fato, quem defende essa tecnologia fala de um futuro totalmente diferente e, quem sabe, até melhor. As vantagens prometidas são realmente de cair o queixo. Primeiro, e mais óbvio, o bem-estar animal, já que elimina o abate. Depois, vem a nossa saúde, com a chance de criar uma carne turbinada, com mais vitaminas e menos gordura ruim. E o principal argumento, claro, é a sustentabilidade, a chance de produzir muito mais proteína usando infinitamente menos terra e água. E se liga nisso, essa ideia não é de agora não. Quase 100 anos atrás, Winston Churchill já tinha cantado essa bola. Ele escreveu sobre escapar do absurdo de criar uma galinha inteira para comer só o peito. Uma visão assim, surpreendentemente certeira do que os cientistas estão fazendo hoje, dá para acreditar? Mas, como diz o ditado, entre a promessa e a realidade existe um longo caminho. E, nesse caso, um caminho cheio de desafios, sejam eles técnicos, econômicos ou até ambientais. E aqui vem o primeiro balde de água fria. Uma análise inicial lá da Universidade da Califórnia sugere que os métodos de hoje para produzir carne cultivada podem, na verdade, poluir mais do que a criação de gado tradicional. Podem gerar de 4 a 25 vezes mais carbono. Isso porque gasta-se muita energia para purificar os nutrientes que alimentam as células. É um alerta bem importante de que a tal sustentabilidade ainda não está garantida. E os problemas não param por aí. O custo de produção ainda é altíssimo. Aumentar a produção do laboratório para uma escala industrial é um desafio de engenharia gigantesco. Ninguém sabe direito como criar leis para esses produtos. E, claro, tem o consumidor. Vai superar o fator nojinho? Vai pagar mais caro? E, para completar, nutricionalmente falando, a carne de laboratório ainda não é idêntica à convencional. Mas olha, apesar de todos esses perrengues, o movimento em direção a esse futuro parece não ter volta. A tecnologia está saindo do laboratório e entrando com tudo no mundo dos negócios, inclusive aqui no Brasil. E a evolução tem sido absurdamente rápida. Dá uma olhada nessa linha do tempo.
Do primeiro hambúrguer em 2013 até a aprovação para venda em Singapura e nos Estados Unidos, tudo em menos de 10 anos. Isso é o que a gente chama de inovação em alta velocidade. E o Brasil? Bom, o Brasil não está de fora dessa, muito pelo contrário. Gigantes como a JBS e a BRF estão investindo milhões e milhões de dólares nisso. E já tem startups brasileiras na corrida desenvolvendo desde protótipos de hambúrguer até gordura de porco cultivada em laboratório. Isso já é uma realidade econômica por aqui. Então, a gente chega neste ponto. A carne cultivada é, sem dúvida, uma das questões mais fascinantes e complicadas do nosso tempo. Ela tem a promessa de um futuro mais ético, mais sustentável, mas, ao mesmo tempo, enfrenta desafios gigantescos, ambientais, econômicos e culturais. A questão final que fica, então, não é se a gente pode fazer isso, mas sim se a gente deve. A tecnologia pode sim alimentar o futuro, mas o custo total dessa revolução, bom, esse a gente ainda está calculando.